Boa tarde, pessoal. Hoje, então, nós iremos começar um capítulo novo. É o capítulo 9, que está na página, a partir da página 44. Eu gostaria que vocês abrissem. E quem quiser ler aí, já aproveita, já coloca eu no chat, tá? Porque é um capítulo muito, muito interessante. Ótimo capítulo para a gente discutir, debater, aprender um pouco mais juntos, tá? E esse capítulo, ele vai falar sobre trabalhar e consumir. Se isso realmente é um capítulo que leva à reflexão, tá? Se isso realmente é o motivo pelo qual te deixa feliz, o trabalho, o consumo realmente faz com que a pessoa seja feliz? É isso que define alguém feliz? É ter coisas? E é disso que a gente vai estar discutindo nesse capítulo, tá bom? Eu vou abrir aqui com vocês. Enquanto isso, vocês já abrem na página 44. Então, gostaria até que vocês já aproveitem aí e façam uma pequena reflexão. Coloca aí no chat. Você acredita que o consumo propicia a felicidade? Professora, que tipo de consumo nós estamos falando? O de consumir mesmo, de comprar. A gente já discutiu isso algumas vezes. Acho que desde o sexto ano a gente está falando sobre isso, sobre a necessidade social de que a gente tem de que vivemos numa sociedade do consumo, em que é mais feliz aqueles que têm mais ou têm coisas mais modernas. Então, constantemente nós estamos trocando nossos produtos. Então, coloca aí no chat. Você acredita, então, que o consumo propicia a felicidade? Responderam até agora. Não, não mais traz a felicidade de viver. Depende do que você entende por felicidade, talvez também. Acho que isso é um ponto a se discutir quando a gente está estudando filosofia, né? Eu acho que o consumo é uma felicidade momentânea, mas não a verdadeira felicidade. Interessante. A gente vai falar sobre isso também. Uhum. Então, vamos ler esse textinho juntos. A primeira pessoa a falar que quer ler é a Isa. Ninguém é obrigado, tá, gente? Deixa eu abrir aqui. Isa, você vai ler o primeiro parágrafo, tá? E aí eu vou discutir com vocês. Nossa, tá tão baixinho. O som do meu celular tá ruim mesmo. Eu acho que não vai dar para ouvir. Próxima pessoa. Sara. Lê o primeiro parágrafo, tá, Sara? Tá bom, dá pra ouvir? Dá. Perseguir a felicidade se tornou a principal atividade da humanidade. Segundo o filósofo contemporâneo Pascal não sei falar. Bruckner. A própria abstração da felicidade explica a sua sedução e a angústia que origina. Não somente desconfiamos dos paraísos pré-fabricados, como nunca estamos seguros de sermos verdadeiramente felizes. Para o pensador, a busca incessante pela felicidade se reflete na busca pelo que poderia proporcionar a felicidade, pois não se sabe muito bem o que significa ser feliz. Por isso, as pessoas estão constantemente se comparando a outras ditas que se identificam como tal, tentando possuir o que os felizes possuem. Obrigada. Eu gostaria que vocês pensem aqui, então, o que para você é o conceito de felicidade? O que define você ser feliz? Como ele está questionando, esse conceito ele não é bem definido, né? Não existe uma única termo que representa. Espera um pouquinho, não tô. Até porque isso é difícil de escutar. Mas eu quero que vocês pensem. Antes da gente abrir para debate outras coisas, eu quero que você pare e você pense, cada um aí na sua casa, o que você entende por felicidade?
Felicidade e alegria é a mesma coisa? Felicidade é algo para sempre? Sabe aquela ideia de felizes para sempre dos finais de conto de fada? Isso realmente existe? Ou a própria felicidade ela é um conceito não só abstrato, mas que também não dura muito? Existem linhas da filosofia que vão estudar sobre isso. A maioria entende que a felicidade de verdade não existe. E como ele está questionando aqui, o que você encontra é momentos felizes que são proporcionados pela busca constante da felicidade. Porque já que não existe um termo definido para o que é felicidade, para você, a sua vida pode ser exatamente igual à minha e eu não ser feliz e você ser. Porque isso é subjetivo, tá? E ainda assim, o ser feliz dá uma ideia de você estar sempre bem, nunca existem coisas ruins. Eu, pessoalmente, sou de uma linha que acredita que a felicidade existe, mas conheço outros filósofos, até amigos meus, que não acreditam nisso, que não acreditam que a felicidade existe, tá? E que existem momentos jogados na nossa história que podem ser positivos. E que isso é o que a gente entende por felicidade. E ainda assim, aqui ele está questionando, por exemplo, que muitas vezes a gente é até feliz, mas já viu aquele termo, a grama do vizinho é sempre mais verde? Você sempre acha que o outro tá mais feliz que você, então você fica sempre atrás daquela felicidade que o outro pode ter. E às vezes ele nem tem isso tudo, mas ele vê as coisas de modo positivo. Tá? E aqui ele tá falando, olha, pode grifar isso aqui, tá? A própria abstração da felicidade explica a sua sedução e a angústia que a origina. Ou seja, o que é ser feliz? Eu quero buscar isso. Eu nem sei o que é, mas eu quero buscar isso. Essa angústia que ele tá falando aqui, que a gente nem sabe o que é, mas a gente vive buscando, tá? Se a gente pensar bem, vários filósofos falam isso, que o que é a vida, né? A vida humana, ela é necessariamente uma constante busca pela felicidade. Independente se a gente vai ou não encontrar, a gente está sempre buscando. E, na verdade, esse é o percurso da vida, tá? Pode continuar grifando aqui. Tudo que o Pascal Bruckner falou, vocês podem grifar, tá? Não somente desconfiamos dos paraísos pré-fabricados, como nunca estamos seguros de sermos verdadeiramente felizes. Olha aqui, paraísos pré-fabricados, a ideia da felicidade momentânea, até que a Sofia falou agora há pouco. Se você já assistiu, esse filme vai ser fundamental, eu acho, para vocês entenderem bem. Já assistiram Os Delírios de Consumo de Beck Bloom? Eu tô doida para ler o livro, eu amo esse filme e ele mostra exatamente essas falas aqui. A felicidade existe, mas a maioria do ser humano subjetiva a felicidade é conquistar todo o tempo. Então, é a ideia de que existe realmente uma felicidade para sempre? E essa felicidade momentânea, elas são, por exemplo, ações ou consumo, como a gente comentou, né? No caso da Beck Bloom, que é um filme maravilhoso, se vocês nunca viram, eu acho que tem Netflix, pelo menos tinha, mas tem bastante. Esse filme tem quase todo canto na internet. E ele é um filme muito bom, porque ele conta a história de uma menina que ela encontra a felicidade comprando. Tanto que ela faz uma dívida enorme no cartão dela. E aí o cara pergunta, por que você compra? Ela falou, porque eu me sinto triste. Aí eu vou lá e eu compro para me sentir feliz. Então, o ter para ela é felicidade, ainda assim ela sente o mesmo vazio depois. Isso não a preenche. E ela vai, ela compra de novo e vai isso constantemente. Pois não se sabe muito bem o que significa ser feliz, né? Que a gente estava comentando agora. Bianca, você pode ler, então, esse segundo parágrafo aqui? Aham. É com base nesse ideal que o consumismo ganha espaço na sociedade atual, como porta de entrada para a felicidade. Exemplo disso são as propagandas que estimulam o desejo de comprar, aliada à promessa de que, consumindo cada vez mais, é possível ser feliz. Nesse caso, a felicidade se confunde com o potencial de compra de cada um. Valoriza-se aquele que tem maior poder de consumo, ao passo que aqueles que estão à margem do ciclo de consumo são desvalorizados.
Essa lógica mostra um conjunto de procedimentos em um modelo de sociedade representado pelo mercado, no qual ser desprovido das condições de troca equivale a ficar deslocado da dinâmica social. Se a gente pensar, por exemplo, se você gosta de ver TV, eu pessoalmente acho que nem tem mais TV, mas quem gosta de assistir TV, já viu alguma propaganda, tem no YouTube às vezes também, propaganda de roupa, como é que é? Sempre tem aquela ideia dos amigos rindo, a família rindo, todo mundo rindo. Não sei o que tá acontecendo, mas tá muito legal, engraçado e feliz, entendeu? E por que que isso acontece? É exatamente a ideia de que faz com que você entenda, se eu tiver essa roupa, eu vou ser tão feliz quanto aquelas pessoas ali. É isso que falta para você ser feliz, é aquela roupa. É consciente? Não, é subconsciente. É o que o papel da mídia, né, quer passar para você, mesmo que não seja algo racional, na verdade não é, até porque se você parar para pensar sobre isso, não tem o menor sentido. Na verdade, são só pessoas rindo, né? Que diferença vai fazer isso na minha vida ou não? Mas inconscientemente, a gente entende, o que que falta para mim ser feliz é aquilo ali, é aquilo que a pessoa tá vendendo. Então, eu vou atrás, eu vou tentar conseguir também, porque eu quero ser feliz, tá? Outro fator que ele está discutindo aqui é essa. Deixa eu ver que linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A linha 6, 7, tá? Nesse caso, a felicidade se confunde com o potencial de compra, né? Então, a ideia de que você só é feliz quando você compra alguma coisa. De cada um. Cadê? Tá. Valoriza-se aquele que tem maior poder de consumo. Então, pensa que você está encontrando, então, duas pessoas, uma rica e uma pobre. Normalmente, digamos que é alguém famoso. Nem precisa conhecer. Só de você saber que ele é alguém famoso que as pessoas conhecem, a gente já fica, nossa, ai que maravilha, queria tanto estar perto dessa pessoa. Nem sei se essa pessoa é boa ou não. E é muito mais fácil a gente supervalorizar pessoas que têm dinheiro, condições, do que alguém que está abaixo dessa situação. Em compensação, se você vê alguém com necessidade, a gente tenta se afastar e não se aproximar ainda mais dessa pessoa. É natural, mas é porque é construído socialmente que isso se torna natural. Que alguém disse que ter dinheiro é melhor do que alguém que não tem. Que construir planos e objetivos é melhor do que ser feliz. E que essa felicidade, e que isso pode ser felicidade. Depois a gente volta nesse. Peraí, depois a gente volta nisso. Vamos voltar para cá. Então eu quero que vocês pensem que a ideia do consumo é muito transmitida pela nossa sociedade, que só é feliz quem tem. Quem tem o melhor tênis, quem tem a melhor roupa, quem tem o melhor celular, o melhor computador, tá? Deixa eu pensar. O que vocês têm de bom aí? Eu já nem sei mais, tô perdida. Eu acho que o celular é o mais fácil, né? De você ver. Eu lembro que no ano passado eu comprei o meu Xiaomi, né? Tava tão feliz. Todo mundo falando bem desse celular. Ih, caiu o carregador. Todo mundo falando bem do meu celularzinho. Né? E eu toda empolgada, que achava ele mó bonito. E aí todo mundo, nossa, eu quero seu celular, não sei o quê. E, tipo, 2 meses depois, saiu outro celular muito melhor, até da mesma marca. E aí o meu já tava ultrapassado e as pessoas já queriam outro, mais moderno. E aí você fica assim, gente, eu preciso daquele outro porque ele tem mais espaço. Eu posso comprar um negocinho para colocar espaço no celular, não preciso comprar outro por causa disso. Na verdade, eu não sou uma pessoa que compra celular com muita frequência. Mas é normal das pessoas quererem. Mas porque a nossa sociedade, pós-revolução industrial, fez com que a gente quisesse coisas e tornando isso um estilo de vida. Lembra quando a gente estudou geografia? O estilo de vida americano, em que foi vendido para que as pessoas deviam comprar, ter coisas, ter tecnologia, ter materiais de limpeza, enfim, mas que essas pessoas que eram felizes. Então todo mundo queria ter. É a mesma coisa hoje em dia, pode ser com um celular, pode ser com outras coisas. Alguém mais quer ler? Só se quiser.
Enquanto vocês se decidem aí. Problematização. Vou ler aqui do meu. Vai, Bianca. Por que o homem cria objetos? Pode-se dizer que cada criação é o bem que está relacionada a uma necessidade e ou ao desejo humano. Desde o machado criado pelo homem das cavernas até o mais moderno computador, as criações foram pensadas para satisfazer necessidades e desejos, com um valor de uso. Durante a maior parte da história da humanidade, a produção esteve voltada prioritariamente para o uso. Quando se produzia mais que o necessário, o excedente era trocado por outros bens ou por dinheiro, que possibilitava o acesso a outras utilidades. Não sei se eu já contei a história de quando a gente era criança e no meu prédio eram várias crianças e a gente não tinha as melhores condições, não comparado das meus colegas. E o meu irmão, todos os meninos do bairro, do prédio, tinha um carrinho de controle remoto. Gente, aquilo naquela época era o estopim. O brinquedo mais revolucionário era o carrinho de controle remoto. E era aqueles controle remoto super legal, super desenvolvido, mas era um negócio caro. Então, deu muito trabalho pra gente conseguir comprar. Quando final. E meu irmão era super triste por causa disso, porque ele não tinha um carrinho de controle remoto. Mas quando ele teve, e levou assim uns 3, 4 meses pra gente conseguir comprar, ninguém usava mais isso e já tava ultrapassado. E aí ele viu que tipo, já precisava de outra coisa. Então, por que eu tô falando sobre isso? Às vezes a gente acha que para ser feliz precisa de coisas. E as coisas passam. Fatos, histórias, pessoas, isso não passa. Mas coisas passam. Então não dá pra gente ficar buscando apenas objetos, né? Com um valor de uso que vai. Por exemplo, como quando ele teve o carrinho, ninguém mais se importava, ele acho que brincou uma semana e já não quis mais. E por quê? Já tinha passado a moda, entendeu? Valor de uso. Tem a ver com assim, ele só queria aquilo porque todo mundo tinha, porque todo mundo achava legal. Sim, para quem está lendo aqui com a gente, é muito bom vocês estarem lendo, porque é uma forma até de forçar a leitura. Sei que as leituras devem estar bem prejudicadas nesse momento, não sei o quanto vocês estão lendo em casa, então estou abrindo aqui para vocês lerem de vez em quando. Se vocês quiserem ler mais, só vão falando aí. Oi, fechei. Essa dinâmica produtiva que ligava quase imediatamente produção e valor de uso foi se alterando historicamente de acordo com o desenvolvimento das forças produtivas, que são o conjunto, pode grifar, tá? Forças produtivas são o conjunto de matérias-primas, instrumentos de trabalho e mão de obra humana e das relações de produção estabelecidas pelos homens na produção, na troca e na distribuição dos bens. Ou seja, essas forças produtivas são tudo aquilo que gera o trabalho. Então, tanto a mão de obra da pessoa que está desenvolvendo, quanto os equipamentos que estão ali, que têm relação com isso, a matéria-prima, todo o tempo de produção gasto, tudo isso permite com que tudo isso permite com que cada vez mais nós vamos nós estamos produzindo, tá? E a sociedade faz com que a gente sempre compre, sempre busque mais, sempre ter mais é mais legal. Você é uma pessoa melhor vista se você tem mais produtos, tá? E eu não tô falando isso como uma coisa positiva. Que fique claro sobre isso. Continuando. Assim, ocorreu a subordinação do valor de uso pelo valor de troca. Mas o que significa precisamente valor de troca? Por que o valor de uso foi subordinado ao valor de troca? E qual a diferença entre esses dois valores? Bianca, pode ler. Com o desenvolvimento histórico das forças produtivas e das relações de produção, foram estabelecendo-se os diferentes modos de produção: primitivo, escravista, servil, asiático e capitalista.
Atualmente, o modo de produção capitalista, que abrange quase todas as nações, diferencia-se dos modos de produção anteriores, pois produz bens prioritariamente voltados para a troca, denominados mercadorias. O trabalhador assalariado não produz para o seu próprio uso, mas troca seu trabalho por um salário e produz a mercadoria que o proprietário troca por dinheiro. Espera aí um pouquinho, por favor. Parar para pensar, então, esse valor de troca eu não produzo para consumo, mas eu produzo porque eu preciso, estou trabalhando ou estou investindo, né, os meus meios de trabalho em troca de dinheiro, que é o meu objetivo final, tá? Para ter dinheiro para trocar por outros produtos. Então, é muito além do que a questão, eu quero aquele objeto, ou eu trabalho para ter aquele objeto. É um sistema social em que tudo que eu faço, tudo que eu trabalho é para ganhar dinheiro, porque eu quero comprar novos produtos. E aí que vão ser produzidos por nós mesmos, ou pela nossa sociedade, não precisa ser necessariamente por mim, tá? Fez sentido? Faz assim o joinha se fez e bate um palminho se não. Continua, Bianca. Assim, os bens primeiro se realizam como valor de troca, para somente depois se realizarem como valor de uso. Quem produz roupas ou alimentos, por exemplo, não veste nem come o que produz, mas, quando necessita de uma roupa ou de comida, vai ao mercado e utiliza o dinheiro que recebeu em troca do seu trabalho para comprar o que necessita. É o que eu expliquei para vocês, né? Então, esse valor de troca que nós estamos falando, eu trabalho, por exemplo, eu trabalho numa fábrica construindo carros, um exemplo. Então, trabalho lá na fábrica de noite e recebo meu salário todo fim do mês, enfim. Eu quero comprar um carro. Ou eu não posso produzir meu próprio carro com o meu valor que eu posso definir. Não, eu preciso comprar um que já está lá disponível. Então, eu vou numa concessionária, eu vou e compro um carro. Muitas vezes, por exemplo, um carro, né, que tem um valor um pouco mais alto, vou levar meses, anos até para pagar. E trabalhando para poder pagar algo que eu até já comprei. E um círculo vicioso, que você nunca pode sair do emprego, que você sempre tem contas, sempre tem que comprar novos produtos. A gente quase não fabrica mais coisas nós mesmos, tá? Isa, eu vou tentar ativar seu áudio. Tenta falar para ver se eu escuto. Dá pra ouvir? Bem baixinho. Tô gritando. Tá com uma dúvida? Não, eu queria só falar um pensamento que eu tenho. Eu não sei se vai dar pra ouvir. Eu acho que não. Eu vou ligar pelo tablet, aí eu volto, pode ser? Ok, mas você vai perder uma parte da aula. Eu vou continuar na aula, mas eu vou ligar pelos dois. Escutei nada. Vou continuar aqui. Alguém mais quer ler? A Bianca tá inspirada. Vai, Bianca. É assim que funciona a sociedade de mercado. Tudo decorre da produção de mercadorias. Por isso, o sonho de consumo, à primeira vista bem atrativo, é bastante estimulado. Isso significa produzir cada vez mais e transformar a natureza em uma quantidade exorbitante de objetos, aumentando assim a produção de matéria-prima, do uso de recursos não renováveis como a água e a consequente poluição do meio ambiente decorrente do uso de combustíveis fósseis. Termina de ler aí pra gente. Esse tipo de produção mercantil gera um aumento de consumo, no qual o que se produz não visa a satisfação das necessidades humanas, mas do mercado. Nesse âmbito, o status social das pessoas é medido pela capacidade de consumo, de compra. É o que a gente tá falando, né? Além do que, a gente acaba produzindo mais do que é necessário. Tipo, imagina o tanto de roupa, gente, que já não tem produzida.
Até, por exemplo, em brechó, não sei se vocês costumam frequentar, eu pessoalmente gosto bastante de brechó. É uma forma até de diminuir a quantidade de produto que a gente consome e joga fora, tá? Então, muitas vezes, eu vou e compro em brechó, eu gosto disso. Porque assim, eu tô ajudando, de uma certa forma, a tanto a diminuir a produção, né? Quando você diminui o consumo, eles precisam diminuir a produção, quanto ajuda um pouco o planeta, já que imagina todo esse lixo jogado por aí. É só sobrecarregar ainda mais o planeta. Certo? É isso que a Bianca falou, ó. Isso significa produzir cada vez mais e transformar a natureza em uma quantidade exorbitante de objetos, aumentando assim a extração de matéria-prima, por exemplo, algodão, a madeira, enfim, o que você for consumir, do uso de recursos não renováveis, como a água, porque quase todas as indústrias precisam de água para funcionar, tá? E a consequente poluição do meio ambiente decorrentes do uso de combustíveis fósseis. Tanto quanto você não sabe por onde passar a roupa, ou é lava. Eu não tô falando que eu vou encontrar a roupa no chão, e mesmo assim, dá pra lavar. Qual é o problema de ser antiga? É vintage. Eu tenho muita roupa vintage. Não conhece vintage? É uma moda antiga. Quando você usa roupas ou objetos que não são da época. Ixi, eu tenho um monte de roupa vintage. Sara, você quer ler, né? Lê aí pra gente a investigação, por favor. Não sei falar essa palavra, professora. Guy Debord. 1931 até 1994, Baudrillard. Esses filósofos, isso, até foram dois pensadores franceses contemporâneos que, influenciados pelo pensamento marxista, atuaram com É a ideia de Marx. atuaram com importante contribuição para a análise da sociedade capitalista contemporânea. O primeiro escreveu a Sociedade do Espetáculo, o segundo a Sociedade de Consumo. Eles então vão falar sobre essa relação, tá? Do consumo e como a gente se relaciona com isso, assim como o trabalho, tá? O quanto a gente trabalha mais para consumir do que para outra coisa. Presta atenção que eles são marxistas, então a economia vai girar muito pelo modo que eles entendem, assim como no marxismo dialético, que é uma das linhas, né, marxistas, entendem que a relação de trabalho não é muito justa para o trabalhador, tá? Um dia a gente discute sobre isso. Bola para frente. Alguém quer ler? Lê aí o pensamento, Bianca. Tá. O filósofo, cineasta e militante, como falei isso? Como falei isso pra... Não tenho certeza. Guy Debord. Guy. Alguma coisa assim. Eu vou procurar depois como que pronuncia. E se definia como doutor em nada e pensador radical. Nos anos 1950, esteve ligado à geração herdeira dos movimentos artísticos, dadaísmo e surrealismo. Foi um dos fundadores da Internacional Situacionista, um movimento internacional de cunho artístico e político, fundado em 1957, que aspirou transformações sociais. E sua obra mais conhecida é A Sociedade do Espetáculo, publicada pela primeira vez em novembro de 1967, em Paris. Segundo o próprio Deport, os tumultos de 1968 tornaram conhecido o livro, no qual jamais
no qual jamais mudei uma só palavra. Foi reeditada seguidamente a partir de 1971. A série de reimpressões sucederam-se aí regularmente até 1991 e permaneceu rigorosamente idêntica à de 1967. A mesma regra norteara, aliás, muito naturalmente, a reedição de todos os meus livros. Não sou destes que se corrigem. Pode continuar? Pode? Professora, é um trava-línguas ler de novo. É trava-línguas. A edição brasileira de A Sociedade do Espetáculo data de julho de 1997, 30 anos após a primeira edição francesa, e de sua tradução para as principais línguas do mundo, tendo em vista que a sociedade estava contaminada pela influência das imagens, ilusórias aparências que se faziam passar pela própria realidade. O livro se pauta na crítica radical a todo e qualquer tipo de imagem ou representação que estabeleça essa perversão e gere no homem passividade e aceitação dos valores impostos pelo capitalismo. O caráter contestador da obra desse filósofo permanece atual e incita a pensar e reagir à espetacularização da sociedade, considerado como o livro precursor de toda a análise crítica da moderna sociedade de consumo. A obra de Deport influenciou muitos pensadores, entre eles Jean-Paul Trilhard. Qual que era a ideia, então? Além dele ser, né, um filósofo e um artista dadaísta, ele expressava, por meio da sua arte, a realidade escancarada, né, de como era a vida das pessoas. E aqui, deixa eu ver qual é a linha. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta linha está escrito... Da quarta para quinta, né? Ou representação que estabeleça essa perversão e gere no homem passividade e aceitação dos valores impostos pelo capitalismo. Então ele queria gerar reflexão sobre isso, que muitas vezes a gente é passivo ao capitalismo, mesmo que a gente não seja ativo, que já pode ser, né? Que já é uma possibilidade. E eu não estou falando um capitalismo só econômico, só do menor intervenção do Estado e etc, ideias de liberdade, liberalismo. Não, não é isso. Eu estou falando sobre a gente aceitar que esse consumo de troca ou um valor de troca tá tudo bem. Essa é a única relação aceitável, a única possível, tá? E que eu vou continuar seguindo a minha vida como se sem nenhum tipo de reflexão. Ele quer então que você pare para refletir sobre isso. Mas como eu faço para não ser capitalista? Não é isso que eu tô falando. Até porque nós vivemos em um mundo capitalista. Eu tô falando que ele quer que você pare para pensar como não ser passivo no mundo capitalista. Se você tem a opção de diminuir o seu consumo, por que é que você não vai fazer? Ainda mais se você sabe. Porque antes de você saber, ainda assim você podia ter pensado sobre isso, racionalizado sobre isso, você ainda tinha desculpa. Mas agora que vocês estão sabendo sobre essas informações, que o mundo capitalista ele é o mundo do consumo, ele quer que você consuma mais do que o necessário, que a busca da felicidade quase sempre está ligado à mercadoria, tá? A sociedade ela te induz a isso, a sociedade capitalista que nós estamos vivendo. Mas não é porque nós vivemos em um mundo capitalista que a gente precisa consumir exageradamente. Até porque o meio ambiente está sofrendo muito com isso, né? E daqui a pouco não tem planeta. A gente precisa diminuir um pouco, sim, o consumo. Diminuir o tempo no banho, diminuir o consumo de carne, diminuir a roupa, o tanto de roupa que a gente compra, diminuir a necessidade de sempre ter mais. Diminuir várias outras coisas. Como assim? Eu tô doida? Gente, coloca aí o nome no chat que falta 3 minutos para acabar. Isabela, Bianca.
Sara. Como eu vou viver sem consumir? Não tô falando para você viver sem consumir. Eu tô falando para você diminuir o consumo. São coisas completamente diferentes. Já ouviu falar na filosofia minimalista? Pesquisa. Tira essa semana para olhar sobre isso. Vou até fazer uma anotação aqui para trazer. Não tô falando da arte minimalista. Tô falando da filosofia. Eu quero que vocês deem uma olhada como vivem as pessoas que acreditam na crença minimalista. Não quero tudo explicado. Eu quero que vocês pesquisem também. Dá uma olhadinha aí na internet. Na próxima aula, vocês me falam o que vocês acharam sobre isso. Sobre como são as casas, as roupas, o estilo de vida de consumo que eles têm, que não é o mesmo que o nosso, né? Obrigada, gente. Até semana que vem.